Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica de instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. Na aula de hoje, iniciamos o módulo Epidemiologia da disciplina de Ciência e Saúde em tempos de pandemia. Na primeira aula, o professor Antônio José Costa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vai abordar dois tópicos importantes quando o assunto é a análise epidemiológica. Primeiro, serão abordadas as medidas de frequência utilizadas para a mensuração de doenças, agravos e eventos de interesse relacionados com a saúde. Em seguida, o professor falará sobre os indicadores de saúde, medidas comumente utilizadas para fins de monitoramento e avaliação da saúde de populações humanas. Ciência e saúde em tempos de pandemia. Na aula de hoje, medindo a saúde das populações. Estamos iniciando pelas medidas de frequência de doenças, agravos e eventos relacionados à saúde. São medidas frequentemente utilizadas nos estudos epidemiológicos, e elas são expressas de diferentes maneiras, por frequências absolutas, por frequências relativas, mas é sempre importante alguma reflexão a respeito de uma medida de frequência qualquer quando ela nos é apresentada. Então vejam, a informação do slide que poderia nos chegar a um determinado momento, informando que foram notificados 4.041.638 casos de Covid-19. Então temos aí um exemplo de uma medida de frequência, o número de casos de Covid-19 notificados. Para esse número, para essa quantidade fazer sentido, em termos epidemiológicos, algumas perguntas devem ser feitas, algumas indagações necessariamente devem ser colocadas. Em primeiro lugar, quer dizer, onde ou em que população esses casos foram identificados? Por exemplo, no Brasil, na América do Sul como um todo, ou seriam esses casos oriundos do estado do Rio de Janeiro? Uma segunda dimensão importante remete ao tempo. Quando, em que período, em que intervalo de tempo esses casos foram notificados? Desde de fevereiro, quer dizer, o início, quando foi identificado o primeiro caso de Covid-19 no Brasil, até o dia 3 de setembro de 2020, ou teria sido num intervalo menor de tempo, desde o dia 26 de fevereiro até o dia 3 de junho de 2020. Ou mesmo teriam sido todos esses 4 milhões de casos notificados em um único dia? Vejam que a frequência é a mesma, mas dependendo das respostas a essas perguntas, a interpretação dessa medida muda bastante. Por fim, uma terceira dimensão que tem que ser considerada, quer dizer, entre quem esses casos foram notificados? A toda a população? Ou seriam casos restritos aos maiores, aquelas pessoas com mais de 60 anos, ou pessoas com até 60 anos de idade? Então, volto a lembrar, quer dizer, a frequência é a mesma, mas o significado do ponto de vista epidemiológico vai variar bastante dependendo das respostas a essas diferentes perguntas. Então, a dimensão do tempo, a dimensão do território e a dimensão populacional vão estar sempre presentes, sempre necessariamente atreladas a qualquer medida de frequência, para que ela faça sentido do ponto de vista epidemiológico. Dois conceitos epidemiológicos são básicos, são essenciais para o estudo e a interpretação e a compreensão das medidas de frequência de doenças e agravos, e eventos relacionados à saúde em populações humanas. Esses conceitos são
os conceitos de incidência e de prevalência. Então, quando nós falamos sobre incidência, nós nos remetemos à frequência com que surgem novos casos de uma doença, de um agravo ou de um evento de interesse, né, da saúde, num certo intervalo de tempo. Tá? Já quando nós nos referimos ao conceito de prevalência, tá, nós, né, necessariamente, né, nos referimos à frequência de casos de uma doença, de um agravo ou de um evento relacionado à saúde, num determinado momento do tempo. Tá? Então, esses dois conceitos, que a gente, né, nos próximos slides, veremos alguns desdobramentos, além de exemplos relacionados a esses conceitos, tá? Mas a compreensão a respeito, né, do significado de cada um deles e principalmente das diferenças entre os dois, tá, incidência e prevalência, é muito importante. Começando o detalhamento pelo conceito de incidência, tá, pela expressão apresentada no slide, quer dizer, a incidência ela é quantificada dividindo o número de casos novos de uma doença, de um agravo, né, pelo conjunto da população. Tá? Normalmente, o resultado dessa divisão, desse quociente, vai resultar um número pequeno, com muitas casas decimais, tá? Com muitos zeros, né, depois da vírgula. Enfim. Então, frequentemente, nós multiplicamos esse valor por uma potência de 10, para tornar a interpretação desse número, dessa frequência, mais fácil, tá? Mais compreensível. Tá? A incidência, o conceito de incidência remete a um intervalo de tempo e ao surgimento de novos casos. Tá? Então, a incidência é uma medida dinâmica. Ela expressa mudanças no estado de saúde, né, de um indivíduo ou do conjunto da população. Quer dizer, num intervalo de tempo, quantos indivíduos que não eram doentes, né, e que se tornaram doentes. Tá? Há diferentes formas de se medir a incidência, nós não entraremos nesse detalhamento aqui nesse momento, mas dependendo da maneira como a incidência é medida, ela pode expressar o risco de adoecimento, né, ou ela pode expressar a intensidade, a velocidade com que surgem novos casos num certo intervalo de tempo, numa determinada população. Então, nesse gráfico aqui nós temos o exemplo da série de registros de casos confirmados de Covid-19 aqui no Brasil, até a semana epidemiológica número 35. Então, o número de casos notificados por semana epidemiológica desde o início da epidemia aqui em nosso país. Tá? Vejam, são todos casos novos, né? Casos novos que surgiram a cada intervalo de tempo, né, discriminado aqui no gráfico. Cada uma das colunas do gráfico, né, representa o número de casos notificados em cada um desses intervalos semanais, né, e todos esses casos confirmados, eles representam indivíduos, né, que anteriormente, né, não tinham sido infectados e não tinham desenvolvido a doença Covid-19, tá, mas que num determinado momento da sua vida foram infectados e adoeceram. Tá? Então, isso nos remete, né, ao conceito de incidência. Nós podemos denominar esses casos como casos novos ou casos incidentes, tá, de Covid-19, tá, a cada intervalo semanal nesse período de análise. Notem que esse gráfico nos faz perceber um movimento, né, de aumento do número de casos a cada semana. Tá? Chegamos próximo do final da série, né, do intervalo de estudo, né, com uma incidência semanal aí em torno de pouco mais de 300 mil casos dia, ou por semana. Tá? E no final da série a gente percebe uma queda do número de casos que
pode ser explicada também, né, pelo chamado atraso das notificações, quer dizer, o tempo que leva entre o indivíduo adoecer, ser diagnosticado e a ser notificado. Tá? Com relação ao conceito de incidência, né, nós podemos interpretar também como uma variação desse conceito, quer dizer, a noção ou o conceito de mortalidade. Tá? Quer dizer, a mortalidade seria pode ser entendida como a incidência de óbitos. Tá? Da mesma forma que a incidência, né, a mortalidade expressa uma mudança do estado de saúde. No caso, né, antes, né, o indivíduo estaria vivo, né, até um determinado momento, quando ele falece. Né? Então, a mortalidade vem a ser, digamos, um caso particular, né, do conceito de incidência. Como é que se mede a mortalidade de uma população? Né? Quantificando o número de óbitos, seja o número de óbitos por todas as causas, né, ou por uma doença específica, por uma causa determinada, e divide-se o número de óbitos, esse total de óbitos, né, pela população. Tá? Da mesma maneira que a incidência, quer dizer, isso vai resultar em regra um número muito pequeno, tá? E para que a gente possa interpretá-lo melhor, quer dizer, nós multiplicamos, né, esse número também por uma potência de 10. Essa potência de 10 pode ser variável, né? 10 elevado ao cubo, a quarta, a quinta potência, não importa, o importante é sempre deixar claro qual foi o valor utilizado. Tá? Da mesma maneira também que a incidência, a mortalidade pode ser medida de diferentes formas e dependendo de como ela é medida, ela vai expressar o risco de morte por todas as causas ou por uma causa específica, tá? Ou ela vai expressar a intensidade, a velocidade com que novos óbitos ocorrem ao longo de um intervalo de tempo numa determinada população. Tá? Nesse slide aqui, então, nesse momento, a gente tem a curva de óbitos por Covid-19, tá? Também no ano de 2020 aqui no Brasil, né? Óbitos que foram confirmados a partir da investigação dos casos notificados, de acordo com os critérios, né, da vigilância epidemiológica, de confirmação de caso e de confirmação de óbito também. Notem que a escala desse gráfico é distinta, né, diferente do gráfico que mostrava o número de casos. Aqui a gente chega num patamar máximo de cerca de 8.000 casos por semana epidemiológica, né, valores esses alcançados aí próximo, né, do meio, né, até o final da série. Da mesma forma que para a incidência, né, há aparentemente aí a impressão de uma tendência de queda no final da série, possivelmente também explicada pelo atraso dos registros, tá, de óbitos por Covid. Tá? Então temos aqui os dois exemplos, né, de medidas de frequência que remetem ao conceito maior de incidência. A incidência propriamente, né, e em seguida, né, a mortalidade. Muito comum também, recentemente, né, no curso da pandemia de Covid-19, quer dizer, a gente ouviu falar de uma outra medida de frequência, tá, que se chama letalidade, e que ela é uma medida que remete ao conceito de incidência, tá, tendo em vista aí o significado, né, intrínseco, né, do conceito de letalidade, mas ela, na verdade, está relacionada tanto à incidência quanto à mortalidade. Tá? O que vem a ser, então, a letalidade? Como é que a gente calcula, né, quantifica a letalidade? Nós primeiro quantificamos o número de óbitos por uma determinada doença, tá, e dividimos esse total de óbitos pelo número de casos dessa mesma doença. Tá? Então, diferentemente da mortalidade, tá, nós quantificamos o número de óbitos, né, mas dividimos pela população total,
né? Para a letalidade, nós dividimos o número de óbitos, né, pelo número de casos dessa doença. Né? Então, a letalidade vem a ser a expressão da gravidade da doença que está sendo analisada, que está sendo alvo de uma investigação, de um estudo específico. Tá? Essa divisão, ela também resulta, né, em algumas situações, né, em outras nem tanto, mas em algumas situações valores muito pequenos. Multiplicamos também por uma potência de 10. Normalmente, usualmente, né, a letalidade é expressa em termos percentuais, mas não obrigatoriamente. No que diz respeito à situação da Covid-19 no Brasil, né, nós temos vários indicadores, né, gerados rotineiramente, né, pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias de saúde, né, por órgãos, né, da sociedade civil, instituições da sociedade civil, indicadores esses que servem como bons exemplos dessas medidas de frequência aqui apresentadas, né, atreladas aos conceitos de incidência, principalmente. Né. Temos então aqui a informação nesse slide a respeito do número de casos notificados acumulados até o dia 3 de setembro de 2020, né, os 4.041.638 casos que foram citados, tá, no início dessa aula. Tá? Nesse mesmo período, tá, até o dia 3 de setembro, né, foram confirmados 124.614 óbitos por Covid-19 aqui no Brasil. Considerando então essas duas frequências absolutas, tá, número de casos notificados, casos incidentes de Covid, número de óbitos por Covid, é possível então gerar duas medidas, né, de frequências relativas à taxa de incidência, tá, de Covid-19 no nosso país. Então, dividindo esses cerca de 4 milhões de casos pela população brasileira, né, estimada para o ano de 2020, mais de 210 milhões de habitantes, né, chegamos então a esse valor que o slide nos mostra de 1.923,2 casos por 100 mil habitantes. Então, a cada 100 mil habitantes, neste período que está sendo analisado, surgiram ou adoeceram, né, aproximadamente 1.923 pessoas. Tá? A taxa de mortalidade, né, resultado da divisão do número do total dos 124.614 óbitos pelo contingente populacional do nosso país, resulta em 59,3 óbitos por 100 mil habitantes. Então vejam que essas taxas, quando referidas a esse mesmo contingente populacional, 100 mil habitantes, nos permite fazer comparações de maneira mais simples, mais objetivas, com outros países ou dentro do nosso próprio país, né? Sem, né, nos preocuparmos com as variações nos tamanhos das populações. Tá? A taxa de letalidade de 3,1% é resultado da divisão desse total de óbitos, 124 mil aproximadamente, pelo total de casos, aproximadamente, né, 4 milhões de casos. Tá? Passamos então ao conceito de prevalência. A prevalência diz respeito à frequência de casos existentes da doença em um dado momento. Então, como é que a gente calcula a prevalência? Quantificando o número de casos existentes. Casos existentes, leia-se, né, os casos novos que surgiram, né, em períodos mais recentes e os casos antigos, que já existiam antes do período de observação se iniciar. E dividimos, né, esse total de casos novos e antigos pelo contingente da população. Da mesma maneira, multiplicamos por uma potência de 10, também variável. O mais importante é sempre deixar claro, especificar
né? Que potência é essa? A prevalência é uma medida de frequência que ela é influenciada por dois fatores principais, pela incidência, pela frequência com que surgem novos casos. Então, em princípio, quanto maior a incidência, né, poderíamos pensar que a prevalência também deve aumentar, mas principalmente pela duração da doença, do agravo, né, ou do evento relacionado à saúde do nosso interesse. É essa duração, quanto maior for a duração média desse evento, né, mesmo em situações em que a incidência é baixa, né, a prevalência vai tender, né, a se elevar e se manter elevada. Tá? Então a prevalência ela é função da incidência e da duração média da doença. Tá? Temos aqui nessa tabela, né, estimativas da prevalência, né, para a infecção por SARS-CoV-2, na linha onde se mostram aqui o percentual com anticorpos, a gente percebe estimativas de prevalência resultantes de um estudo em curso, né, que está sendo realizado no Rio Grande do Sul, desde o início, né, da epidemia, justamente para monitorar as variações dessa prevalência. Então, né, esse percentual de indivíduos com anticorpos representa a soroprevalência, quer dizer, indivíduos que entraram em contato com o vírus e que desenvolveram anticorpos. E o que a gente percebe é que essa soroprevalência, a cada fase do estudo, tá, ela vem aumentando, né, sendo que na última fase, mais recentemente, ela passou, né, de 1%, tá, 1,22%. A partir dessas estimativas, é possível então estimar o número de indivíduos infectados acumulados até um certo período e entre esses diferentes intervalos de tempo. Tá? Bom, passamos então pelos conceitos, né, que nos remetem às medidas de frequência. Vamos então iniciar a segunda parte da aula, né, que nos leva então à reflexão a respeito dos chamados indicadores de saúde. Quando a gente fala de indicadores de saúde, a primeira pergunta, né, que vem à mente é o que é saúde, né? Uma definição de saúde bastante conhecida é a da Organização Mundial da Saúde, formulada em 1946, que diz que saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de doença ou enfermidade. Dito isso, ou considerando essa definição, vem aí uma questão importante, né, que é uma discussão permanente no campo da saúde coletiva, que é como se mede a saúde, partindo desse conceito tão amplo, tão abrangente. Tá? Na verdade, o que nós fazemos, né, mais frequentemente é quantificar os problemas de saúde, tá? E a partir de medidas que quantificam esses problemas, avaliar indiretamente o estado de saúde das populações, não numa perspectiva, digamos, positiva, tá? Mas numa perspectiva, de certo modo, a gente pode dizer negativa. Tá? Iniciamos aqui a apresentação dos indicadores, 3 indicadores principais, mais comumente utilizados na literatura da saúde coletiva. O primeiro é a mortalidade infantil, né, que é calculada dividindo-se o número de óbitos infantis de crianças com menos de 1 ano de idade pelo total de nascidos vivos numa população num determinado período de tempo, multiplicado por 1000. Tá? Então, a mortalidade infantil é referida, né, é um certo valor referido sempre a 1000 nascidos vivos. Ela estima a probabilidade ou risco de morte de uma criança nascida viva morrer antes de completar 1 ano de idade. Tá? Nós temos nesse slide a apresentação das estimativas da mortalidade infantil no Brasil e nas regiões brasileiras, no período de 2007 a 2016. A mortalidade infantil é um indicador bastante sensível às condições ambientais do meio, né, ambiente em que essas crianças vivem e que refletem as condições de vida da população como um todo, a ponto de, como a gente percebe nesse slide, captar de forma bastante apropriada desigualdades em saúde. Vejam que a linha tracejada remete
a estimativa da mortalidade infantil para o conjunto do nosso país, abaixo, né, das estimativas para todo o país estão as estimativas para as regiões sul e sudeste e acima, né, principalmente as das regiões norte e nordeste. Há que se notar também aqui que o aumento, né, da mortalidade infantil, praticamente todas as regiões e no país como um todo, do ano de 2015 para o ano de 2016, indicando, né, o impacto nos riscos de morte nessa faixa etária, nas condições de vida da população como um todo, né, das condições de vida afetadas, né, principalmente pela crise econômica, pela qual estamos passando já há alguns anos. Um segundo indicador seria a expectativa de vida, tá? Também chamada de esperança de vida ou vida média, que expressa o número médio de anos vividos, né, ou que serão vividos pelo conjunto de uma determinada população a partir de uma determinada idade. Quando não se especifica, né, que idade é essa, né, nós entendemos que a expectativa de vida ela é referida ao nascimento, né, que esse é o indicador mais comumente utilizado, tá, a expectativa de vida ao nascer. Nesse gráfico a gente percebe a evolução da expectativa de vida para o conjunto da população brasileira e estratificada por sexo, né, desde 1940 até 2016. São estimativas geradas pelo IBGE que nos mostram uma tendência contínua de aumento, né, da expectativa de vida ao nascer no nosso país, tanto para os homens quanto para as mulheres, mas mantendo, né, uma diferença que é observada em praticamente todas as populações humanas, as expectativas de vida sempre mais elevadas para o sexo feminino em relação ao sexo masculino. Quanto maior o nível de mortalidade, né, maiores os riscos de morte, principalmente nas idades mais jovens, menor a expectativa de vida. O oposto também vale. Quanto menores os riscos, né, de mortalidade, tá, especialmente na infância, enfim, maior a expectativa de vida. Esse mapa nos mostra as variações da expectativa de vida no mundo, né, para o ano de 2016, estimativas da Organização Mundial da Saúde, e que nos permite posicionar o nosso país numa situação intermediária, né, entre os países ditos desenvolvidos, né, da América do Norte, principalmente Canadá, e da Europa Ocidental, né, e as regiões, os países, né, a região com os piores indicadores de saúde, enfim, a África, principalmente a África ao sul do Saara. Por fim, falar sobre os anos potenciais de vida perdidos ajustados por incapacidade, né, em inglês são chamados Disability Adjusted Life Years, com essa sigla DALY, né, é uma medida um pouco mais refinada, né, que nos permite quantificar o tempo de vida perdido, né, por dois fatores, as mortes prematuras e o tempo vivido com incapacidade. Então, é um indicador que nos permite captar também a dimensão da morbidade e não só o impacto da mortalidade, né, sobre o estado de saúde de uma determinada população. Nós temos nesse primeiro gráfico as estimativas geradas pelo Institute of Health Metrics and Evaluation de Seattle, nos Estados Unidos, mostrando o total, né, de DALYs, ou anos potenciais de vida perdidos ajustados por incapacidade, para os diferentes estados brasileiros no período que vai, né, da década de 90 até mais recentemente, 2017. Tá? Então a gente observa uma tendência de queda universal em todos os estados do Brasil. Tá? O DALY ele pode ser calculado por diferentes grupos de causas. Então, nesse slide nós temos as causas maternas, infantis, nutricionais, as doenças transmissíveis, e a gente percebe muito claramente uma clara e evidente tendência de queda nesse período de análise em todos os estados do nosso país, tá? Caracterizando aí o que nós chamamos da transição epidemiológica em curso, a redução
dessas doenças carenciais, da mortalidade por doenças transmissíveis e carenciais. Esse gráfico nos mostra a evolução dos DALYs atribuíveis às doenças não transmissíveis, mostrando aí uma tendência de uma certa estabilidade, mas num patamar, uma magnitude muito acima, né, com relação ao primeiro grupo de causas. Por fim, as causas externas também mostrando alguma oscilação, mas situando-se aí num patamar muito abaixo das doenças não transmissíveis. Tá? Bom, chegamos ao fim da aula, tá? Fico à disposição, muito obrigado. Em tempos de pandemia, é mais necessário do que nunca que a ciência aponte o caminho, por meio de pesquisas e de medidas de prevenção, com foco na saúde e bem-estar da população. A importância de investimento em nosso Sistema Único de Saúde, público, universal, gratuito e acessível a todos, também é outro elemento-chave para o enfrentamento à pandemia e a várias outras doenças endêmicas no Brasil. Na próxima aula, continuaremos e abriremos nossa discussão em torno da vigilância epidemiológica.